Então vamos lá, né, gente? Falar um pouquinho sobre os sentidos. Gente, bem rápido assim, o que é que vocês entendem sobre os sentidos? O que são sentidos? Podem falar, viu? Sentidos é o que a gente sente. Basicamente isso, né? Não é outra coisa. Sentidos, tipo o olfato, tato, né? Os sentidos, gente, ó, são estímulos que o nosso corpo gera, tá certo? São, na verdade, são respostas, né, que o nosso corpo gera, né, com relação a sentir alguma coisa. Agora, não é sentir de sentimento, tá? De sentimento tipo amor, tipo felicidade. Não, não é isso. São respostas quando a gente sente algo que seja realmente fisiológico. Por exemplo, eu estou sentindo o cheiro de um perfume, tá? Então, isso é um tipo de sentido neurológico, vamos dizer assim, tá certo? Ou seja, coloca-se um perfume no ambiente e aí o ato de você sentir aquele cheiro, o cheiro, na realidade, ele vai ser o quê? Vai ser a resposta daquele sentido, tá? A visão. A visão também é um tipo de sentido, tá certo? É uma resposta de um estímulo que o seu cérebro recebe e você identifica aquilo como uma imagem, vamos dizer assim. Então, por exemplo, você está assistindo uma televisão, você está vendo aquela imagem, tá? Então, o seu cérebro vai captar aquilo ali, você vai processar como uma imagem, e você vai reconhecer aquela imagem como alguma coisa. Entendeu? Então, isso aí é um sentido neurológico, um sentido fisiológico do seu próprio cérebro que coordena tudo isso. Tá certo? Então, vamos lá. Quando observamos uma paisagem, ouvimos uma música, percebemos um aroma, né? Um cheiro de um perfume, de uma flor, tá? Quando a gente saboreia um doce, quando a gente distingue, por exemplo, o doce do salgado, do amargo, do azedo, veja quantas respostas diferentes a gente sente em um único sentido, né? Quando a gente passa a mão em algo que a gente sente uma textura, se essa textura é lisa, se essa textura ela é mais áspera, tá? Então tudo isso está atrelado aos sentidos, né, as respostas que são fornecidas pelo meu cérebro de acordo com os órgãos sensoriais, tá certo? Então, a gente tem a capacidade de assimilar determinado acontecimento, tá certo? E percebemos ao nos comunicar com o meio em que vivemos. Então, os sentidos, eles serão ativados através de estímulos que são gerados de acordo com o nosso cérebro e o ambiente onde a gente sobrevive, onde a gente vive, tá? Então, por exemplo, o fato de você sentir calor, de você sentir frio, isso aí são estímulos gerados através da nossa pele, né? A nossa pele capta esse estímulo, lança esse estímulo para o cérebro identifica se está frio, se está quente, e manda a resposta. Aí a gente sente frio ou sente calor. Não é tranquilo? A mesma coisa acontece com os outros, ó. Então, vamos lá. A gente come alguma coisa. Então, a região que vai fazer com que a gente identifique os sabores é a língua, tá? Então, vamos lá. A gente come alguma coisa. As células da língua mandam esse estímulo para o cérebro identifica aquilo como doce, salgado, como amargo, tá? E a partir do momento que o cérebro identifica esse sabor, ele lança a resposta e a gente entende que tipo de sabor é aquele. Pode falar, Laura. Professor, eu vi que na nossa língua, a nossa língua é dividida em partes, daí cada parte da nossa língua
sente o sabor diferente, tipo azedo, doce, salgado, amargo. Hum. É verdade? É verdade. Cada parte da nossa língua a gente vai ver isso, seja a ponta, seja as laterais, o meio, tá? Cada parte da nossa língua ela tem a capacidade de identificar o tipo de sabor dos alimentos que a gente está consumindo. Isso é verdade. A gente vai ver isso quando a gente estiver falando sobre a gustação, que é o paladar. Vocês conhecem como paladar, e a gente já vai pegar essas palavras e a gente já vai aposentar essas palavras, tá certo, gente? Não é paladar, é gustação, tá bom? Então a gente já mata essa palavra e dá origem a outra, que é um termo técnico científico, certo? Então vamos lá, gente. Os sentidos, vocês acham que eles aparecem a partir de qual momento? A partir do momento que a gente sente a necessidade de ver alguma coisa, sentir o cheiro de alguma coisa, Certo. tocar em alguma coisa. Certo. E em que momento é esse? Que momento da nossa vida? Que fase da nossa vida isso vai acontecer? Ô, professor, eu vou desligar a câmera porque eu vou abrir a porta para minha mãe. Viu? Ah. E aí, Leandro, em que momento, em que fase da nossa vida isso vai aparecer, vai começar a aparecer? Ah, tipo, quando na imagem, na visão, tipo, quando a gente acorda, de vez em quando a gente vê as coisas. É tipo, também. Quando comemos, no paladar, a gente sente sentido já que é o gosto. Quando nós sentimos o cheiro de bolo. Pronto. Várias coisas aparecem. Vamos lá. Vamos lá. Gente, vocês acham que o feto, quando está na barriga da mãe, ele consegue ouvir a mãe? Ele consegue, professor. Consegue. Então, ele consegue ver, Consegue Não. abrir os olhos. mas ele não consegue ver, mas ele consegue ouvir, não consegue? Consegue. Consegue sentir? Consegue. Consegue. Então quer dizer, gente, que, vê só, alguns sentidos, eles podem sim aparecer, já estar evidentes, tá? Quando ainda somos um feto. Ou seja, ainda dentro da barriga da mãe, a gente já tem alguns sentidos que já estão bem desenvolvidos, como, por exemplo, a audição, o tato, tá certo? Já está bem desenvolvido a ponto da gente começar a sentir. Então, alguns sentidos, eles vão aparecer sim, desde que somos fetos, né? Ou seja, no período pré-natal. O que é o período pré-natal? É o período onde a gente ainda não nasceu. A gente ainda é feto, tá certo? Então, antes mesmo da gente nascer, a gente já consegue sim sentir algum tipo de sentido. A gente consegue realizar algum tipo de função com relação aos nossos sentidos. Veja que interessante. Tá? Agora, nem todos, tá certo? Por exemplo, a visão. Professor, A gente não consegue enxergar nitidamente o bebê, ele, quando nasce, ele não consegue enxergar nitidamente. Essa visão, ela vai tomando forma aos poucos, certo? Diga, Pedro. Você sabia que um feto na barriga da mãe consegue bocejar? É verdade. São estímulos, certo, do corpo que indicam, por exemplo, um sono. Quando o feto está com sono, um feto, um bebê, ele boceja, né? Então, com o feto acontece o mesmo, tá? Gente, se eu perguntar assim a vocês, qual é a importância dos sentidos para a nossa vida? A importância é Tudo. que a gente pode, tipo, comer e com o paladar sentir o gosto. Os sabores, sentir o cheiro das coisas. Tipo, se você não sentir o cheiro, você não vai saber a comida que tá boa pra você comer e a comida que tá ruim. Pronto, é uma das coisas, né? Principalmente a visão também. Certo. Pra você ver também onde você o vai gosto. pisar. Vamos lá, vê só. Se a gente não conseguisse sentir dor, vocês acham que isso seria bom ou ruim? Ruim. Horrível. Muito ruim. Ruim? Muito ruim. Teve um caso do Esquisito. E assim, Porque vamos supor, a pessoa quebra a perna. A pessoa não sente dor.
Aí aquilo pode infeccionar. Não vai vai sentir precisar- A pessoa pode estar vai com um saber que vai problema dentro da pessoa. E daí a pessoa não tá sentindo dor, tá tudo bem. No mais tardar a pessoa morre e não sabe Isso o que foi. mesmo, muito bem, gente, é isso mesmo. Veja só, se eu não sinto dor, eu não vou saber o que está acontecendo de errado com o meu corpo, porque como vocês sabem, a dor é uma resposta. A dor é uma resposta de algo que está acontecendo de errado, né? Então você quebra uma perna, ou você está tendo alguma infecção, você vai sentir uma dor. E aí aquela dor professor. vai indicar aquela disfunção. Diga, Tem Pedro. uma doença que a pessoa não consegue nem sentir como é, um sentimento, alegria, tristeza, essas coisas, e nem sentir dor. Aí o menino quebrou a perna e ele não sentiu. Diz como é que ele descobriu. Como? Ele percebeu que ele estava andando meio errado. Hum. Aí a mãe dele levou ele no médico, tirou um raio-x e viu que a perna dele estava quebrada. Tá vendo? Agora, já pensou, ele não conseguir andar por conta disso? Já pensou ele passar muito tempo com a perna quebrada e não dar jeito mais? Que acontece, certo? Então, veja é importante, né, essa questão dos sentidos para a nossa realidade, para a nossa vida. E não só a questão do sentimento do tato, né, os sentidos instintos. Vejam só, pessoal, silêncio. Então, vejam só, se eu não conseguisse enxergar, como era que eu ia conseguir andar sozinho na rua? Veja, se eu não consigo enxergar, ouvir, como é que eu vou conseguir me virar sozinho em determinadas fases de minha vida? Em determinadas fases não, né? Em tudo. Como? Agora, é claro, pessoas cegas, existem pessoas cegas que não conseguem enxergar. Agora, é verdade e é evidente que uma pessoa cega, ela tem a sua audição mais aguçada do que as outras. Por quê? Porque na ausência de um sentido, aquele sentido que a gente vai utilizar mais, a gente vai desenvolver mais. Vocês concordam que uma pessoa cega, ela usa a audição para tentar identificar onde ela está? Sim, o professor tem até uma série chamada Demolidor. Barulho. O cara tinha a visão, só que aí ele botou o ombro do Tuquinho caiu no olho dele. Aí ele ficou cego, aí a audição dele melhorou 1000 vezes, não sei como é que foi. Ó, vamos lá, tem um filme, é uma série também, que é o Demolidor. Essa É? aí, professor, que eu tava falando. Eu já assisti. Que, assim, o Demolidor, né, ele não é um super-herói, né? O super-herói ele tem superpoderes, né? O Demolidor, ele é um justiceiro, certo? Então, o que acontece é o seguinte, no caso do Demolidor, na história, conta a história que mataram o pai dele, tá? E ele queria se vingar, enfim. Em algum momento, eu não sei muito bem a história não, mas em algum momento, ele caiu ácido nos olhos deles e ele perdeu a visão. Mas aí, pessoal, ele teve que se virar para poder viver sem a visão, né? E é o que acontece, ele começou a desenvolver muito a sua audição. Então, ele conseguia enxergar, lógico que não era enxergar figuras nítidas, mas ele conseguia, a sua audição ficou tão aguçada, vamos dizer assim, que ele conseguia enxergar através do som das coisas. Então, até a chuva, quando caía, em diferentes pontos, ele conseguia ver mais ou menos a qual. Lógico que não é bem assim, né? Isso é uma coisa assim mais fictícia. Mas acontece. Ele imaginava, né? É normal que aconteça que a audição da pessoa fique mais aguçada, certo? Quando a pessoa perde a visão. Beleza? Então, acontece essas coisas, tá? Então, vamos prosseguir, já que a gente tem uma boa concepção sobre isso. E quais são os 5 sentidos? Os 5 sentidos básicos. A gente tem, a visão, né? O órgão, qual é o órgão da visão? Olho. Os olhos. Olho. A gente tem a gustação. Qual é o órgão da gustação? A língua. Língua. A boca no geral, né? Qual é o óleo do tato? A mão. A mão. A mão? A pele. A pele.
Toda a pele, A pele. certo? Qual é o órgão do olfato? O nariz. 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 E qual é o órgão da audição? Orelhas. Ouvido. Orelha é a parte externa. Também participa da audição, mas é ouvido que chama. Tá? Então vamos lá. Definição. Por meio dos sentidos, o nosso corpo pode perceber tudo o que nos rodeia, tá? E de acordo com as sensações, decide o que lhe assegura a sobrevivência e a integração com o ambiente. Então, a partir dos nossos sentidos, pessoal, vamos perceber tudo que está em nossa volta, tudo que é bom, que é ruim, o que pode nos colocar em perigo ou não. Tá? Então, tudo isso é muito importante para que a gente consiga sobreviver de forma independente. A partir do momento que a gente perde um desses sentidos, a nossa independência, a nossa sobrevivência independente, ela já é perdida, né? A gente precisa, a gente depende de algumas outras coisas para poder, como é que se diz? Para poder sobreviver. Né? Então, pessoas cegas que vão precisar de uma bengala, vão precisar de um cão-guia, e vão precisar de outras pessoas para que sejam os olhos dessa pessoa, para que ela sobreviva. Tá? Pessoas que não conseguem ouvir, elas vão precisar de pessoas que falem, por exemplo, a língua brasileira de sinais, a Libras. Né? Você vai conseguir falar por sinais, por gesticulações. Tá certo? Então, vejam que você perder um tipo de sentido lhe deixa uma pessoa limitada. Tá certo? Então, ó, o tato... Professor, Oi. vamos supor, uma pessoa perde a audição, vai melhorar o quê? Que sentido? Vai melhorar a visão? Ou não? Olha, a visão, lógico, se ela perde a audição... Olha, uma pessoa que perde a audição, ela perde a fala. Certo? A fala não é um sentido, mas a fala ela é um fenômeno que está atrelado à nossa audição. A gente fala o que a gente escuta. Se a gente não escuta, automaticamente a gente começa a perder a fala, porque a gente não consegue ouvir nem a própria voz. Certo, gente? Eu vi um filme ontem que elas eram umas bailarinas, as meninas, e a menina não conseguia falar e nem escutar. Aí perguntou como é que ela conseguia dançar nas batidas. Ela disse que sentia as vibrações. Eu já assisti esse filme, Ana. Pois é, acontece. Certo? Eu assisti uma novela, professor, que o cara ele era cego. E aí, qualquer pessoa que chegasse perto dele, ele sentia pelo cheiro. Pelo cheiro. A menina era uma princesa. Daí, como na novela de Jesus, vamos dizer assim. Ele era um cego, né, que foi por lá e tinha um tanque, que eram todas as pessoas que era cega, não conseguia andar, para ali, essas coisas. Ficava ali. Daí a princesa chegou, e daí de longe ele já sentiu o cheiro dela e falou: você é uma princesa, vive lá no reino, no castelo, tal. Como você sabia? Aí qualquer cheiro ele sabe. Ao perder o sentido, já é comprovado que outros sentidos eles podem se aguçar. Certo? Professor, um dia eu estava assistindo uma novela, aí o menino era cego. Aí o cara veio tomar um sorvete, né? Aí ele falou que deu R$5. Aí os dois homens deu uma nota de R$2. Aí quando o menino pegou a nota de R$2, ele falou assim: mas isso aqui é uma nota de R$2. Aí os caras falaram assim: como é que ele soube? Como é que ele acertou? Como é que ele sabia que era uma nota de R$2? Aí quando ele deu a nota de R$5, aí ele disse que podia ir embora. Veja, o menino. Como é que ele sabe? Porque ele sente, ó, gente, quando a pessoa está cega, ela vai enxergar contato, né? A pessoa cega, ela lê. Como é que a pessoa cega lê? Através do braille, né? Ela sente mais ou menos ali onde está o pontinho, onde está furado, certo? E ela vai enxergar através daquilo. Lógico, a pessoa deve fazer, pessoal, calma,
deixa eu terminar de explicar para vocês darem as considerações, certo? Então, o Braille, né, como é que a pessoa vai fazer? A pessoa vai, lógico, fazer cursos e tudo mais para aperfeiçoar a técnica, e aí, através do sentido, ele vai conseguir ler, porque o Braille também são sinais, certo? São sinais sensitivos, né? E não só melhora o tato, como melhora a audição, melhora o cheiro, tudo. Não é só, eu perdi a visão, vou melhorar apenas um sentido. Não, não é isso. Todos os sentidos ficam mais aguçados. Tá certo, pessoal? Aí vamos ver aqui, ó, a visão, por exemplo. No caso da visão, o principal órgão é o olho, né? Só que a gente tem as estruturas de olho que vamos estudar. A pupila, o cristalino, a retina e o nervo óptico, que é por onde passa a informação. Tá? No caso da língua, né, do paladar, da gustação, no caso, a ponta da língua ela vai identificar o doce, as laterais vão identificar o salgado e as coisas ácidas, e a parte de trás da língua vão identificar os alimentos que são mais amargos, certo? Na audição, a gente vai ter aí a orelha, né, que é o pavilhão auricular. A gente vai ter o canal auditivo, os tímpanos, que é uma pequena película bem fininha, que vai vibrar a partir do momento que as ondas sonoras passam. É como se fosse literalmente uma caixa de som por dentro. Não sei se alguém já viu. Tá? Vamos ter alguns ossículos, como a gente viu nas aulas passadas, que vão participar aí dos movimentos da audição, que são o martelo, a bigorna e o estribo, tá? O labirinto, por onde vai passar também as ondas sonoras, e o nervo auditivo, que vai captar esse estímulo e vai mandar a informação para o cérebro. No caso do olfato, vamos ter as narinas, o bulbo olfativo e o nervo olfativo. Tá certo? A oportunidade. Oi? Bom, enfim. Como é que isso vai Ô, acontecer? professor, eu saí e entrei porque a reunião ficou sem som do nada. Certo. Então, vamos lá, gente. Como é que isso vai, que os sentidos vão ocorrer? Como é um mecanismo de ação de todo e qualquer sentido? Primeiro, para que isso ocorra, eu preciso de um estímulo. Tá? Qualquer coisa pode ser um estímulo. Então, clareou o dia é um estímulo. Certo? Eu espetei o dedo num cacto, num espinho, é um estímulo. Tá certo? Eu coloquei o dedo no fogo, a mão no fogo, eu vou receber, é um estímulo. E aí esse estímulo, ele é enviado através dos nervos que temos nesses órgãos. Então esse estímulo, ele é enviado ao cérebro, o cérebro identifica aquele estímulo. A partir do momento que o cérebro processa e identifica, ele vai mandar a resposta, que é a sensação. Tá? Então é basicamente assim. Vamos dizer que eu acendo o fogo e coloco a mão no fogo. Aí, ó, quando eu coloco a mão no fogo, o estímulo vai ser mandado ao cérebro através das células nervosas, né, dos nervos. O cérebro vai identificar aquele estímulo como que é muito quente e eu preciso tirar a mão dali, porque senão eu vou queimar a mão. Aí ele vai mandar a resposta. Aí a resposta, ela vai gerar o sentimento, a sensação. Sentimento é diferente de sensação. Sentimento é o que a gente sente, tipo amor, raiva, ódio, rancor. Sensação tem a ver com os sentidos fisiológicos, tá? Aí a sensação vai ser justamente essa, eita, muito quente. E aí a resposta vai ser o quê? Vai ser uma resposta única. Eu vou retirar a mão rapidamente para não me queimar, tá? É basicamente assim que acontece o mecanismo de ação das sensações, certo? Então, ó, todos os sentidos, eles vão estar presentes, eles vão fazer parte do córtex cerebral. Vejam, por exemplo, que aí a gente tem essa região do encéfalo, do cérebro, e cada região do cérebro, ele corresponde a um tipo de sentido, tá? Então, vejam, por exemplo, a visão, ela fica na região bem atrás aí, ó, na região posterior, anterior, não lembro, na região de trás do cérebro, tá? Já o tato, ele fica mais nessa região lateral, ó, mediana, tá vendo?
bem próximo da região parietal, tá? A audição, ó, fica mais perto da região temporal do cérebro, certo? Gustação, ó, fica bem no meio, ó, do cérebro, tá vendo? Parte da gustação. E o olfato, ele fica nessa região mais à frente do cérebro. Tá certo, gente? Órgãos do sentido. A gente já está cansado de saber, né? Já como eu falei a vocês, né? A pele é o tato, gustação é a língua, olfato, nariz, audição, a gente já viu tudo isso. Então, vamos falar um pouquinho da visão, certo? Então, ó, a visão ela vai ocorrer através dos olhos, né? Os olhos são os principais órgãos da visão. Nele encontramos uma concentração muito alta de estruturas sensíveis à luz. Então, a visão ela vai acontecer devido à sensibilidade à luz. Gente, a gente consegue enxergar no escuro? Não. Então, veja, a gente não consegue enxergar no escuro. Então, para que a gente consiga enxergar, é necessário a presença de luz. Se há ausência de luz, é porque eu não consigo enxergar. Tá certo? Eu não vou conseguir enxergar. Então, ó, uma pessoa que perde a visão, ela perde a sensibilidade de identificar a luz. Ela perde a sensibilidade à luz. Tá certo? Então, vamos lá. Para que a visão ocorra, vamos ter a ação de algumas células, como células fotorreceptoras. O que é isso? São células que reconhecem a luz. Tudo que vocês verem na frente como foto tem relação com luz. Então, fotorreceptoras são células que recebem estímulos da luz, certo? E a partir desses fotorreceptores, vamos poder perceber cores, formas, profundidades e formular uma imagem de acordo com essas informações que estamos captando através da luz. Tá? Assim que nascemos, enxergamos tudo de forma embaçada. Ou seja, a nossa visão, quando nascemos, ela não é uma visão nítida. A gente não consegue enxergar, como é que eu posso dizer a vocês? A gente não consegue enxergar tudo como a gente enxerga hoje. Tá? Isso vai acontecendo de acordo com o que a gente vai se desenvolvendo. Lá para 1 ano de idade é que a gente consegue enxergar tudo com muita nitidez. Tá certo? Então, quais são as partes, professor, por exemplo, do olho que temos? Então, ó, a gente vai ter, deixa eu colocar aqui. Veja, essa região aqui, cadê? Ó, essa região aqui é o que a gente chama de esclera, certo? É justamente a parte branca do olho, tá? É a esclera, é o que forma o olho, a parte branca do olho. Tá bom? Aqui, ó, é o que a gente chama de coroide. É uma membrana interna rica em vasos, tem muita vascularização, tá? Que vai formar a íris do olho. E o que é a íris? É a parte colorida do olho, o orifício central. Tá? Gente, vai fechar aqui, ó. Eu vou mandar outro link. Ok. Certo.